Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cadê o Livro? Meu nome é José Oliveira e eu estou aqui para conversar com você sobre livros e literatura, sozinho ou acompanhado. Neste capítulo estaremos com Débora Cândido, psicóloga, com estudos voltados para a psicanálise lacaniana e escritora nas horas vagas. Eu não posso deixar de comentar como a gente se conheceu. Conheci Débora em um jogo online chamado Rabu Hotel e, coincidentemente, morávamos no mesmo prédio. Desde então foi amor à primeira vista e nos tornamos amigos bem próximos. Débora, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast Cadê o Livro? E para comentar sobre um livro que é tão incrível e que a gente gosta tanto, que é O Mundo de Sofia. Olá, boa tarde, Zé. Realmente, essa amizade se deu de uma forma bem louca, mas que a gente conseguiu trazer para a vida e que ela perdure por muito, muito tempo. Então, obrigada, agradeço muito pelo convite para partilhar nosso conhecimento sobre esse livro. Espero contribuir de alguma forma. Seja bem-vinda novamente e sejam todos muito bem-vindos ao capítulo do podcast Cadê o Livro, que vai discutir um pouco sobre o livro O Mundo de Sofia. Este romance ele foi escrito por Jostein Gaarder e publicado em 1991. O livro foi escrito originalmente em norueguês, mas já foi traduzido para mais de 60 línguas. Teve sua primeira edição em português em 1995, que atualmente encontra-se em sua 32ª reimpressão. Somente na Alemanha foram vendidos 4 milhões de cópias. Em 2012, uma nova edição brasileira, traduzida a partir do original norueguês, foi lançada para comemorar os 15 anos da obra e os mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. Com essa introdução, a gente consegue sentir o quanto essa obra é importante não só para a gente, mas para a humanidade como um todo. Com certeza. Eu me lembro quando eu comecei a ler esse livro, e faz alguns anos, né, eu estava na escola ainda, e eu fiquei assim meio que chocada com o tanto de informações que conseguiu me passar, apesar de ser um romance. Mas o objetivo dele é justamente esse, né, de trazer esse conhecimento sobre a filosofia e, ao mesmo tempo, prender a gente com o mistério que envolve a história toda e que a gente vai só descobrindo aos poucos até chegar ao final. E antes de adentrar no livro em si, eu gostaria de saber mais de você. Como é que você começou a se interessar por literatura? Então, eu não me recordo bem se foi a leitura em si ou foi mesmo porque eu sempre gostei de escrever. Então, acho que a escrita que influenciou a leitura, ou foi bem a leitura que influenciou a escrita. Mas eles aconteceram de forma simultânea. E eu sempre gostei muito de escrever poesia, textos poéticos, nos contos. E minhas leituras se baseiam mesmo nisso, nessa poesia, em livros nacionais, portugueses. Eu tenho um interesse muito grande pela literatura portuguesa também. E desde o início mesmo, eu sempre gostei muito desse estilo literário. Eu acho interessante, Débora, você comentar sobre o seu site, caso você se sinta confortável. Então, eu criei um blog também no mesmo período que eu comecei a me interessar por essa leitura, por essa escrita, que foi na minha época de escola mesmo. Eu tive uma ajuda assim de professores, de meus amigos também, alunos, e eles me incentivaram bastante à criação do blog e a dar continuidade a isso. Por mais que eu não escrevesse muito, até agora eu não faço postagens muito recorrentes, mas sempre que eu crio alguma coisa, algum post e coloco lá, é como se fosse uma realização mesmo. Para cada texto escrito, claro que houve uma mudança, né, desde uns 10 anos atrás até agora. Eu vejo que existe uma mudança no meu estilo de escrever, mas eu sempre tive uma aproximação muito com, como eu falei antes, né, com a literatura brasileira. É muito legal quando a gente se observa numa trajetória não só na literatura e na escrita, mas como a vida mesmo. Que quando a gente era adolescente, era criança, a gente tinha opiniões sobre o mundo de uma forma e hoje a gente tem opiniões diferentes e assim são as outras coisas da vida, né? A gente vai amadurecendo tanto na escrita quanto na literatura que a gente absorve. Mas é muito bom ouvir isso de você.
compartilhar aqui com os nossos ouvintes, porque eu tenho certeza que pessoas também gostam de escrever e é bom sentir proximidade com outros escritores, outros novos escritores, outras pessoas que são apaixonadas por escrita. Aspirantes à escrita, né? Exatamente. Isso é muito legal de se ouvir. Então, agora a gente vai começar a discutir um pouco sobre a obra O Mundo de Sofia. É legal nessa introdução a gente ter ideia mais ou menos o que o Jostein Gaarder queria com essa obra. O Mundo de Sofia, ele não é um livro didático. Quando você começar a ler ele, você vai perceber que ele não traz conceitos muito engessados sobre a filosofia, né? Sobre esse caminhar da filosofia ocidental, que é o que ele se propõe a fazer. E, ao mesmo tempo, ele porque por mais que ele não traga esses conceitos engessados, ele traz conceitos. Então, isso faz com que seja um livro didático para que o leitor ele consiga realmente imergir na filosofia de uma forma interessante. Jostein Gaarder ele escreveu esse livro para que auxiliasse os seus alunos a entender melhor a matéria. O Jostein Gaarder ele era professor de filosofia do ensino médio norueguês, e não existia livros de filosofia na época que fossem mais próximos aos estudantes. Então, isso trouxe uma visão muito interessante na época que foi escrito. Houve muitas pessoas que não gostaram dessa versão da filosofia, de contar a filosofia, e outras pessoas que gostaram, né? Eu acho que isso faz parte da escrita, da literatura, há críticas positivas e negativas. E para iniciar essa discussão, junto com minha amiga Débora, psicóloga, a gente vai começar a conversar um pouco sobre esse início do livro. A gente começa a obra conhecendo um pouco de Sofia, junto com seu cachorro. Sofia Radmussen tem 14 anos, e esse nome quer dizer sabedoria, que é muito, muito interessante o Jostein Gaarder ter colocado. E ela começa a receber cartas estranhas, cartas anônimas, com perguntas do tipo: quem é você, de onde você vem, ou como começou o mundo, e descobre o quão pouco sabemos sobre o mundo que a gente vive. Débora, eu gostaria de saber de você, que a gente conversasse um pouco sobre esse início do livro, como é que foi para você observar uma menina de 14 anos recebendo carta. Então, o primeiro contato que eu tive com o livro, eu acreditava que seria apenas um romance, que iria trazer a história de Sofia, iria falar do seu percurso na sua vida, mas aos poucos a gente vai vendo que transcende isso, que além do romance, ele vai trazer as informações da filosofia, mas o que mais me atraiu mesmo foi a forma criativa que o autor consegue passar essa informação. Segundo tópico agora da nossa discussão, a gente vai falar um pouco sobre a apresentação dos outros personagens que fazem parte. Né? A gente percebe que essas cartas são enviadas por um professor de filosofia, né? Que ele tem essa proposta de elaborar um curso de filosofia ocidental desde a antiguidade, com os pré-socráticos, até os dias atuais. E assim o início da aventura. Como é que você observa essa conversa inicial do professor de filosofia junto com uma criança de 14 anos? Como é que você via quando você estava lendo? Olha, eu via mesmo como uma... Eu sempre vejo o lado do autor, né, do livro, e a forma que ele quis trazer isso. Ele quis mostrar a importância da filosofia desde os pré-socráticos, desde as suas origens, né, a partir do momento que foi registrado que alguém começava a indagar sobre questões da natureza do ser humano. E ele trouxe isso de uma forma que eu achei muito linda, assim, porque traz o professor e traz o aluno, que no caso é Sofia. Débora, você gosta de filosofia? Eu sempre tive muita curiosidade com a filosofia e ela aumentou mesmo quando eu escolhi que eu queria fazer psicologia. Porque eu sempre tive a ideia de que para se conhecer alguma área eu preciso entender também o que está por trás disso. Então, eu vejo que a psicologia sempre teve uma ligação muito forte com a filosofia, até a própria psicanálise mesmo, que é o que eu estou seguindo, né, nos estudos. E
a curiosidade partiu a partir desse ponto mesmo, quando eu me dei conta de que eu queria ser psicóloga. É muito interessante quando a gente começa a observar a filosofia realmente fazendo sentido nas nossas vidas, né? A filosofia ela é de suma importância para o desenvolvimento das engenharias, né? A gente tem hoje os meios de transporte, a gente tem avião, tudo isso por meio da indagação. Será que podemos voar? Será que podemos andar com veículos motorizados? Será que podemos enviar e-mails super rápidos, como as mensagens de textos aplicativos? Então, tudo parte do questionamento. E é muito legal a gente ter esse primeiro contato com o mundo de Sofia, com essa introdução à filosofia, na verdade, perceber o quanto é importante e relevante o questionar, o ato de Sim, questionar. E é muito legal, Débora, quando você traz a sua vivência na psicologia, como isso foi importante para você ter esse contato no colegial e começar a ter uma nova visão sobre as coisas e escolher um curso que eu tenho muita admiração, é um curso fantástico, que tem muitos questionamentos próprios também, tem muita filosofia da psicologia envolvida, né? Todos os estudiosos, eles utilizam da observação, né? Como quando você está clinicando, eu acredito, etc. uhum. E é muito interessante Sim, isso. até agora mesmo eu tenho um total respeito pela filosofia. Claro que a gente vai conseguindo ter uns filósofos queridinhos, né, uns movimentos, por mais que não traga uma informação assim muito grande sobre cada um deles, mas já são esses resquícios que o livro traz que faz com que a gente sinta uma curiosidade e vá pesquisar mais sobre. Então, eu relendo aqui uns trechinhos que eu grifava, eu vi que meu interesse maior enquanto eu lia o livro foi no século XX, quando já está no final do livro, né? Que traz Uhum, os filósofos existencialistas, fala de Nietzsche, fala de Sartre, de Simone de uhum, Beauvoir. E aos poucos eu fui percebendo também que o meu interesse por eles se dava também porque eles tinham uma certa ligação com a psicanálise. Aí, a partir do momento que eu ia lendo aqui no livro, que eu ia tentando pesquisar mais, eu fui descobrindo também que assuntos como Sartre trata do desejo, trata do amor também, tem uma certa ligação com a psicanálise e com os estudos que eu acabo fazendo por total interesse, por total vontade mesmo de aprender mais sobre. uhum. É muito bom a gente se debruçar, gastar as nossas energias com algo que a gente realmente tem prazer, que isso fica muito claro na sua fala. Eu também gostei muito da parte de Sartre. Eu até, na época, eu acho que eu postei alguma coisa, perguntando se alguém queria tomar um café comigo, porque na obra ele tem Sim, esse papo de tomar um eles café vão e para tal. Paris tomar café. Exatamente, é muito legal esse contato, essa intimidade que o Garden ele proporciona com a obra, né? Por essa escrita fácil e para as pessoas que estão ouvindo, tipo, entenderem que realmente você não precisa ter uma bagagem anterior, né? A gente leu esse livro jovem Uhum. e é legal perceber, né? Essa intimidade, essa aproximação com o leitor. É muito legal. Os questionamentos sobre ser um livro infantil. A gente já comentou um pouco sobre a filosofia, sobre esses nomes Nietzsche, Simone de Beauvoir, etc. Karl Marx Uhum. também, que tem. Mas muitas pessoas se questionam se esse é um livro infantil. É curioso mencionar que muitas escolas na Noruega adotam esse livro como leitura obrigatória para o ensino médio. Tipo, todos os alunos que vão para o ensino médio, eles são obrigados a ler O Mundo de Sofia. Mas será que esse livro também pode ajudar adultos? É um livro juvenil. Então, eu acho que todo adolescente poderia fazer essa leitura, porque não vai fazer com que ele tenha apenas um conhecimento da filosofia, mas vai fazer refletir sobre muita coisa na vida, porque a filosofia tem esse Uhum, objetivo, né? Não de passar um conhecimento, mas também de fazer com que a pessoa que está fazendo a leitura, que está estudando, possa ter um posicionamento diferente sobre muitas coisas na sua vida. Então, é um livro uhum. que eu considero que seja obrigatório. Todo adolescente deve passar assim por essa leitura, para não para se estancar nela, mas para vê-la como uma possibilidade